Parodi, obrigado pelo convite, muito legal te rever, ainda que seja virtualmente. De fato, o Parodi era da Globo.com, eu era do jornalismo da TV Globo e houve uma decisão corporativa ali de que o jornalismo da TV Globo faria um novo site de jornalismo para a Globo. Esse novo site é o que é hoje, é o G1. Eu fui o primeiro diretor de conteúdo do G1 e o Parodi era o meu par na Globo.com, nessa parceria com a Globo.com. Era o cara da internet, eu não entendia nada de internet, dependia dele. É. O Álvaro, você sabe que em algum momento eu estava lá trabalhando, né? E aí me contrataram para o projeto. E alguém falou o seguinte: ó, vem aí o cara que vai tocar toda a parte de jornalismo, Álvaro Pereira Júnior. E aí eu fui, falei, cara, quem é esse cara, né? Esse mané. Com o nome de Lorde. E aí fui procurar lá, vi, esse cara do Michael Jackson, cara do Mick Jagger. Mas como é que esse cara vai, o que ele vai fazer aqui? Vai entrevistar quem? E aí, cara, eu acho que esse foi uma grande conclusão assim que acho que a gente teve do projeto, né? O G1 foi uma joint venture, né, da Globo.com com a CGJ, e eu acho que o grande barato, pelo menos do meu lado, foi ver que a gente tinha muito que aprender, principalmente com vocês, jornalistas, no sentido do que é, né, a notícia, como se faz notícia, né, o que importa e tal. E eu acho que houve uma simbiose ali de como se toca um projeto digital, que eu acho que a gente aprendeu muito assim com vocês, que realmente a gente achava que era só botar um site no ar e oferecer um sistema de publicação, mas realmente o que se viu foi que realmente que tinha uma série de especificidades, né, de coisas que não eram simples assim, né? Acho que a Globo.com, Parodi, pelo que eu pude perceber nos 2 anos que eu fiquei envolvido nesse projeto, é que era uma empresa com pessoal com formação de marketing, né? Então, e a gente vem com uma outra visão completamente diferente jornalística. Então, claro, cabia a vocês, como você falou, fornecer um sistema de publicação legal, botar o site no ar, e a gente olhava para o conteúdo, né? Eu lembro especialmente uma coisa que é muito cara ao jornalista, que é você dar furo, você ser o primeiro. E isso tinha uma importância muito grande para nós. Eu era obcecado com isso, que tinha que ser rápido, tinha que ser rápido. E eu vi aqui, eu lembro, num dos papos que a gente teve na Globo.com, foi isso aí, esse negócio de dar primeiro, isso aí não tem importância, porque depois todo mundo um copia o outro. Obviamente eu entendo perfeitamente por que se pensava assim, mas é que a gente, como jornalista, a gente vive disso. Essa é a nossa razão de ser. E se não for para dar antes, não adianta ser jornalista, né? Então acho que acabou casando essa formação de marketing / publicidade, que era predominante na Globo.com, com nós, os primos pobres jornalistas que viemos lá cuidar do conteúdo. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Tem uma frase que eu achei tua aí, por aí na internet, não foi na Deep Web, tá? No 4chan, 8chan, né? O meu é o 8chan. Que você fala o seguinte, cara, que um dos teus méritos jornalísticos, dos poucos, você fala que é um dos poucos méritos jornalísticos, é ser muito ligado ao novo, ao que é novo, que está na vanguarda, o que está acontecendo agora em tendência. E aí a pergunta é o seguinte: o que está acontecendo agora? Com o jornalismo? Tá acabando, Parodi. Você acha que... Não, eu acho, Parodi, uma coisa, lembrando um pouco de algumas conversas que a gente teve também na época do G1, que eu insistia muito, eu vou falar como mudou, né? No layout das páginas, não sei se você lembra, que eu achava que tinha páginas lindas, mas que pareciam anúncios de publicidade, que elas não tinham uma hierarquia, que tudo tinha o mesmo peso. E eu falava, tem que ter hierarquia, a pessoa tem que olhar para a página e saber o que é o principal assunto, o que é o segundo assunto, o que é o terceiro assunto. Isso é um dos pilares, sempre foi um dos pilares do jornalismo. E isso está acabando. Porque você sabe, as pessoas, a gente, no Twitter, por exemplo, né, ou no Facebook mesmo, não tenho Facebook, mas eu sei mais ou menos como funciona. Você vê um link e você clica e você vai direto para a matéria, sem saber se aquela matéria era manchete, se era um abre, a gente chama de abre, né, a matéria de abertura da página, se era um pé de página. Então essa noção de hierarquia é que eu acho que se despedaçou. E eu não sei para onde vai o jornalismo. Eu vou te dar um exemplo bem concreto. Eu estou muito envolvido na cobertura do Covid, da Covid-19, do novo coronavírus.
E eu vi que a Economist deu uma matéria, que era uma matéria que eu estava querendo fazer, que era sobre a possível origem do vírus num laboratório chinês. Não que tenha sido criado em laboratório, não é isso. O vírus é da natureza, isso está provado. Mas que talvez um laboratório estivesse estudando esse vírus e, por acidente, deixou escapar. Essa é uma possibilidade pouco provável, mas vale a pena olhar para ela. E eu vi o que a Economist fez. Só que eu vi pelo Twitter. Eu não fazia ideia se aquilo era capa, se aquilo era a terceira matéria. Pelo tamanho, eu deduzia. Eu falei, acho que isso é capa acho que é capa da Economist, que era uma matéria bem grande. Mas é para te dar uma ideia, e para quem está vendo a gente, de como essa ideia de hierarquia está fragmentada, como a curadoria que o jornalista, especialmente o editor, fazia ao decidir quais eram os principais assuntos, quais seriam o segundo assunto, o terceiro assunto, como isso hoje não existe mais. A curadoria virou uma curadoria de como é que você distribui os links pelas redes sociais, qual link vai para qual rede, e não uma hierarquia de você ver uma página, seja impressa, seja de internet, opa, essa aqui é a manchete, essa aqui é a segunda, isso acabou. Álvaro, você era uma figura conhecida pelo Fantástico, né? E tinha já pelo menos 10 anos, pelas minhas contas, 11 anos de Fantástico, né? Quando o G1 começou. O que te faz abrir mão, ou o que te faz aceitar o G1? Olha, Parodi, é que eu acho que tem uma diferença entre a imagem pública e aquilo que a gente faz de verdade, né? Então, embora eu fizesse reportagens para o Fantástico, sei lá, uma vez por mês, no máximo 2 vezes por mês, aquilo era 10% do que eu fazia. 90% do meu trabalho era trabalho de chefia, trabalho de chefiar o Fantástico em São Paulo e também participar dos fechamentos que a gente fala, né? Que são os momentos finais você conclui um programa, o Fantástico no Rio. Então, tudo bem, você que era espectador da TV Globo, você me via como repórter, mas na verdade, aquilo era 10% do meu trabalho. 90% que eu fazia era a chefia. Então, matérias, por exemplo, que eu nem aparecia, mas talvez eu tivesse escrito, ou escrito ou não, mas o texto final fosse meu, ou uma reportagem complicada, investigativa, dos repórteres especializados em investigativo, que eu que tinha orientado, ó, vamos por aqui, deixa eu ver o texto. Enfim, o trabalho de editor, né, que muitas vezes é um trabalho invisível para o público, mas que é um trabalho muito importante. E ali na lateral eu fazia as minhas matérias, mas eu acho que pela minha experiência de chefia, e pelo fato, é engraçado, tem uma curiosidade, acho que a gente nunca conversou sobre isso. Eu, na época que a gente fez o G1, eu era colunista da Folha de São Paulo, num caderno chamado Folhetim, em que eu já escrevia muito, sabe, sobre Vale do Silício, sobre tendências, novidades de comportamento, tecnologia e tal. Você sabe que eu acho que essa coluna da Folha é que alertou a direção da Globo de que eu poderia casar bem com a internet. Então foi isso. E até, embora hoje eu exerça 100% do tempo a minha função de repórter, eu não sou mais chefe, eu ainda acho que eu sou melhor como editor, como chefe, do que como repórter. E aí foi por isso que eu acho que a TV Globo me chamou para fazer o G1, para dirigir o G1. Eu lembro que você falava muito, você fazia muita menção, né, a notícias populares quando a gente buscava as manchetes mais matadoras ou até o poder de síntese para conseguir encaixar um título naquele espaço que a gente tinha disponível ali na home. E uma das coisas que você chegou assim no pacote de lançamento do G1 foi o Planeta Bizarro, né? E aí eu lembro até que a gente, o pessoal, né, da instituição, vamos dizer assim, né, como um todo, ficou meio preocupada entre hard news, né, a questão da notícia séria e a questão da notícia mais literalmente bizarra, né, a notícia eu lembro que até do ponto de vista do produto a gente tentou até pensar, não sei se você lembra disso, mas a gente tentou pensar num fundo diferente para a sessão, fazer eu entendo. Curiosamente, ou não, quer dizer, essa tua aposta, ela meio que deu certo, né? Não só os níveis de acesso do Planeta Bizarro foram altíssimos, porque aqui... Lógico, né? Mas aí é que tá, não era muito lógico, né? Porque naquele momento
apesar de sempre ter havido o lado da internet bizarro e medonho e louco, né? Os memes naquele momento não estavam instituídos, né? Não existia nem esse termo, né? 2006 não existia isso. Mas possivelmente você viu uma demanda reprimida pelo bizarro, e da onde vem isso? Tipo assim, aonde você acha que foi parar isso? Porque realmente houve uma evolução desse negócio, né? Agora está no noticiário principal. Exatamente. É mainstream. Não, é assim, Parodi, eu trabalhei no Notícias Populares, que é um jornal que era voltado para o público trabalhador aqui de São Paulo, um jornal popular. Como é o Meia Hora, por exemplo, comparando assim, né? E então a gente pega. Tinha um editor, eu não me lembro, não lembro o nome dele agora, mas que foi editor da Esquire, que é uma revista sofisticadíssima americana, e que tinha sido de um dos tabloides de Nova York. Eu não lembro se do Daily News ou do New York Post. E ele falava o seguinte: ele falava assim, eu edito a Esquire com era uma coisa assim, com um lado sofisticado, mas com coração de tabloide. Eu acho que isso significa o seguinte: você tem sensibilidade, sabe? Você pegar aquilo que está no 8º parágrafo e falar, pô, isso aqui é o lead, isso aqui é o começo, isso aqui que vai para o título, isso aqui que vai para a chamada. Então, eu acho que essa sensibilidade de tabloide é muito importante. Agora, eu acho importante dizer, o Planeta Bizarro, eu pensei nele pelo seguinte, porque eu estava olhando sites de outras televisões. E eu vi o site da CBS americana, que tinha lá Weird News, um monte de notícia séria e o Weird News. Eu falei, puta, isso aqui dá jogo. Mas é importante destacar, Parodi, um site não se sustenta só com isso. Então, Lógico. Eu queria que tivesse o Planeta Bizarro, mas eu queria que a manchete fosse um super furo de Brasília, que a gente tivesse a melhor cobertura de economia. Eu lembro, eu falava, talvez você tenha, eu falava isso mais para a redação, mas na época bombava muito uma banda aqui de São Paulo, Cansei de Ser Sexy, né? E eu falava assim, que eu queria que o G1 fosse o primeiro site que a pessoa vê de manhã, que a Dilma visse de manhã e que o pessoal do Cansei de Ser Sexy visse de manhã, sabe? Então, eu acho, era esse o modelo que eu buscava. Hard news, análise, noticiário super sério de política e economia, super sério de cidades, e um espacinho ali para a gente brincar com o Planeta Bizarro. Mas não se sustenta só com aquilo, teria que estar claro, e daí a ideia de vocês de botar até um fundo diferente e tal, de que aquilo é um penduricalho do site principal, né? E foi um super sucesso de números, né? E deixa eu te perguntar, você acha que a Dilma tá lendo o G1? Com certeza, o G1 hoje vou parar de na nossa época o G1 era indie praticamente, né? Eram números pequenos, primeiro, não tinha o número de audiência que tem hoje. E não tinha a lupa das redes sociais, que está atrás de cada vírgula errada para crucificar alguém, né? Então a gente teve a oportunidade de, entre aspas, brincar muito ali, né? De fazer edições. O G1 era quase experimental, eu acho, na nossa época, né? E aí, com a minha saída e com o aumento dos números de audiência, pelo perfil das pessoas que ficaram no meu lugar, que eram as minhas vices, né? A Márcia e o Renato, Márcia Menezes e o Renato Franzini, que são muito voltados para hard news, para política, para Brasília, o João ficando com uma cara mais séria, mas é um caso de sucesso inegável, né? Os números não mentem. Aí deixa eu te perguntar outra coisa. Você recentemente tem sido figurinha carimbada do Twitter, né? É horrível isso, né? E o Twitter ele tem algumas particularidades interessantes, né? O Twitter nos Estados Unidos ele tem uma penetração bem maior que no Brasil, né? E ele é uma espécie de um queridinho da mídia televisiva, né? Ele forma uma espécie de combo no sentido onde ele oferece a interação que a TV não tem. O que você vê de melhor e de pior no Twitter, assim? Porque eu vou te falar, assim, vou te passar já a bola, mas eu vou te falar o que eu vi, assim. Eu usei muito durante o começo, muito mesmo. Fui um viciado e usava até no BlackBerry, para você ter uma ideia, no BlackBerry. Eu ainda tenho um BlackBerry, Parodi. Cara, deve ser um museu, né?
né? Ó, tá aqui do lado. Não sei se vai dar Tá para ver, usando? mas ele roda Android Porra. e ele é slider, né? E eu não consigo teclar no vidro. Eu preciso de um teclado físico. E o dia que isso aqui parar de funcionar, eu tô lascado, Paródia. E aí queria mais ver do teu ponto de vista, assim, o que é o melhor e o que é o pior do Twitter, tá? O que é Olha, potencial lá? fala. Eu acho que o melhor é que você consegue seguir coisas que correspondem aos seus interesses super específicos, né? Então, eu, como repórter, que eu faço outras coisas, mas basicamente são matérias de ciência e tecnologia, eu sigo jornalistas que eu acho feras, sigo publicações que eu acho muito boas, sigo caras menos conhecidos que podem me dar uma dica que pode virar uma matéria para mim. Então, nesse ponto, eu acho sensacional. Assim. O ponto ruim é que é uma tempestade de chorume, né? Um monte de robô, muita agressividade. Eu tive duas experiências com tweets meus, um do qual eu me arrependo e um do qual eu não me arrependo. Nem queria entrar em detalhe nisso, mas que provoca uma tempestade imediata, sabe? É, desenterram esqueletos, pessoas que você nem lembrava que existem, mas que lembram que você existe, e vem ali que você tá tomando chute na cabeça e entram também. É um negócio de doido. Falou, velho, até gente que a gente conheceu no Globo.com falou: caraca, bicho, esse cara entrou aqui para me xingar. Aconteceu só duas vezes. Mas é uma experiência, por mais que seja virtual, que não tem ninguém te socando nem nada, mas é ruim você se ver como alvo de uma tempestade de ódio, né? Agora, eu acho muito legal, Paródia, assim, no sentido de eu acompanhar meus interesses muito específicos e ver coisas que eu não veria de outra maneira. Em termos de rede social, Twitter é o que você usa. Eu não tenho Facebook, nenhuma outra. TikTok. TikTok você não Nada. tá fazendo vídeo, não, né? Sabe o que eu tentei ter? Snapchat. Eu era a única pessoa com mais de 15 anos do Snapchat, mas não virou, não rolou. Que o Snapchat ainda tem relevância nos Estados Unidos, né? Mas aqui o Tem, Stories do Instagram acabou com o Snapchat. tem. E aí eu vou voltar num ponto também de um papo que a gente teve logo no começo, lá do G1, e você, pô, tava super excitado, assim, da Apavorado, capacidade. acho que é a palavra mais adequada. Eu tentei, Apavorado é a palavra mais adequada. eu tentei traduzir do inglês e ficou mal. Uhum. E eu lembro que realmente uma coisa que te deixava apavorado e ao mesmo tempo, né, era um deleite, assim, era a Uhum. capacidade de métricas em tempo real da internet, né? E isso, o Twitter, por exemplo, ele é ainda um reflexo ou é a própria consolidação dessa reação Uhum. tão rápida das Tão coisas, né? imediata. Né? Tão imediata. Mas naquele ponto que a gente discutia que a gente poderia colocar qualquer coisa no ar, a qualquer momento, e ter resposta não só imediata sob o ponto de vista de quantidade, mas também de qualidade. Qualidade não exatamente qualidade, mas qualidade é sobre a profundidade do perfil, ou da onde veio, da onde não veio, depois o que ele fez, né? A gente começou a ter você começou a ficar muito assim cismado positivamente com isso, quer dizer, a TV hoje ela se aproveita de alguma coisa nesse sentido, ela continua mais assim estacionada naquela questão de métricas do Ibope. O que mudou nesse sentido? Assim? Olha, Parodi, como eu não estou mais na chefia, eu posso te dizer como isso me influencia pessoalmente, né? Então, por exemplo, eu fiz uma matéria umas 3 semanas atrás sobre aquela possível doença, possível sumiço do Kim Jong-un. Coreia do Norte é um assunto sobre o qual eu faço muitas reportagens, já fui para a Coreia do Norte e tal. Aí, a matéria deu audiência normal, não subiu nem desceu, ficou ali normal. No Twitter, alguma repercussão e tal. Eu achei que a matéria tinha passado em branco. Aí chegou o relatório digital do Fantástico. A página da matéria, não o vídeo, mas a página da matéria, foi a página mais vista do Fantástico no ano, com 1,4 milhão de page views. O vídeo foi rodado só 280 mil.
mas teve 1,4 milhão de page views. Falei, caraca, meu, que é isso, né? Então, agora eu acho que algum influencer, sabe, algum Felipe Neto da vida aí retweetou, porque não é possível É, um número desse, né? Meio muito fora do gráfico. Nesse caso específico, eu achei que foi algum influenciador, porque é um número muito fora do gráfico. E não tinha nenhuma novidade, né, Parodi? Tipo, o cara não tinha morrido, era uma matéria de especulação e tal. Eu achei bem fora do gráfico. Mas era para te falar da diferença, né? Uma matéria que no Ibope ali ficou aqui um número normal, estável e tal, mas que na rede social foi um sucesso absurdo. Agora, você consegue ver, por exemplo, você consegue ver correlação, quer dizer, então isso hoje está cada vez mais, vamos dizer assim, desmembrado, quer dizer, a internet pode fluir e consumir as coisas dela sem ter uma relação, uma correlação objetiva com o que aconteceu na TV, certo? Até pela diferença de público, sei lá, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho certeza que isso acontece. Eu acho que um exemplo que nem envolve jornalismo, mas já é um exemplo antigo, talvez de uns 5 anos atrás, foi logo que o Marcelo Adnet entrou na Globo, ele fez uns quadros no Fantástico e tal, depois ele fez um programa que não dava muita audiência e explodia na internet. Então, esse é um dos exemplos, né, de alguma coisa que pode não necessariamente o reloginho, que a gente chama, né? Não necessariamente mexer no reloginho do Ibope, mas que pode ser um sucesso em outras mídias. Eu acho que isso, que a internet caminha a próprio espaço, sem depender da televisão, isso é inegável. A gente acho que a gente passa por dois momentos que se cruzam, né? E viram a tal da tempestade perfeita, que está todo mundo com essa mania de falar sobre usar esse termo, né? Mas a gente já vinha em processo evolutivo digital, vamos dizer assim, né? Com uma série de dispositivos e sensores e coisas cada vez mais, né, embutidas no cotidiano, e uma pandemia que, né, passa uma super banda em todo mundo, né? Todo mundo toma um tombo, uma ou outra instituição, empresa, né, delivery, eu vi que aumentou 240%, o consumo de snack mais que triplicou, tem coisas maravilhosas, né, nessa coisa toda. Então, queria até, tipo assim, ouvir de você o que você acha que muda substancialmente daqui para frente. Eu sei que isso parece futurologia. Muita futurologia, paródia, é difícil saber, né? Eu não sei, lá, o que mudou no mundo depois da gripe espanhola, né? Então, tem algumas coisas, eu estava conversando com a minha mulher recentemente sobre isso, ela falou, por exemplo, 11 de setembro. 11 de setembro mudou o procedimento de aeroportos. Já faz 20 anos quase, né? Foi em 2001. E as mudanças continuam implementadas. Agora, o que vai acontecer daqui para frente é muito difícil. Ontem eu estava lendo sobre isso. Alguns historiadores da medicina falando como é que acaba uma pandemia. Uma pandemia pode acabar por razões científicas, que realmente o vírus não está espalhando mais. Ou uma pandemia pode acabar por razões sociais. A sociedade incorpora o risco e volta à vida normal. Agora, algumas ideias talvez dê para dizer, quer dizer, aparentemente muita coisa do trabalho está ficando claro que dá para fazer remotamente, né? Por outro lado, ao fazer remotamente, você vê que o Zoom está tendo problemas de privacidade. Então, você também cria 1000 possibilidades de hacking dentro desse universo virtual do trabalho virtual. O que vai acontecer? Esse monte de empresa quebrando em países como o Brasil, né? Nos Estados Unidos tem um plano literalmente trilionário de ajuda a empresas. Aqui não tem nada, tem um maluco passeando de jet ski. O que vai acontecer com o Brasil especificamente? Eu acho que é muita futurologia. Eu não arriscaria dizer, até porque a gente está no meio da pandemia. Você sabe que a história não se escreve a quente, né? O jornalismo se faz a quente, mas a história se faz com um olhar retrospectivo. Então eu não arriscaria um palpite, não. Eu acho que o trabalho vai mudar um pouco, é isso. Deixa eu te fazer um comentário e te fazer duas perguntas aí. O comentário é sobre o Eric Schmidt, que era CEO do Google, né? Ele, essa semana, deu um depoimento dizendo que, eventualmente, essa própria nova realidade, ou nova normalidade, como, né, também é outro The new normal.
Ele acha que as empresas vão ter que ter, seja por segurança ou seja por outras razões, segurança que eu digo não, segurança de saúde, né? Você vai ter que ter mais espaço. Você, em tese, teria sim. escritórios maiores para Uhum. se adequar a essas novas circunstâncias. E por outro lado, e aí vai a pergunta, você tem um background, você tem um viés, vamos dizer assim, muito forte de ciências, né? Então, imagino que você deve estar muito bem informado, né, sobre possibilidades, sobre perspectivas e tal. E aí são duas perguntas. A primeira é sobre como é que você acha que isso termina, tá? Essa é a primeira. E a segunda é em que momento da turbulência a gente está. Olha, Parodi, eu acho que tem um fato inédito nessa pandemia, que é o seguinte: nunca tantos cientistas de primeiríssima linha do mundo inteiro, ao mesmo tempo, intercomunicados, estiveram olhando para um mesmo assunto. Nem no HIV dá para fazer essa comparação. Então, eu acho que vai haver processos muito mais rápidos do que o normal em ciência, né? Por outro lado, acabar, você precisa ter uma vacina eficiente. E uma vacina eficiente, a gente não tem muita noção de como é o teste, mas antes de provar que ela faz bem, você precisa provar que ela não faz mal. E isso leva um tempão, que é a fase de segurança. Por isso que tem alguns laboratórios que já estão um pouco na frente. Por exemplo, tem um grupo de Oxford, que já desenvolve um tipo de vacina que trabalhou com outros coronavírus, com SARS e com MERS, que são coronavírus também. Esses caras já têm um esqueminha pronto lá, que eles fazem um twistzinho e vira uma vacina para o coronavírus, para o novo coronavírus. Então, esses caras talvez estejam na frente, porque eles já provaram que a vacina deles não faz mal. Então, eles já podem ir um pouquinho na frente. Agora, em menos de um ano e meio, realmente é muito difícil. E acabar, só vai acabar quando tiver uma vacina. Você pode ter remédio, como tem para o HIV, por exemplo, que não se desenvolveu uma vacina até hoje, mas tem um coquetel, cada um faz uma coisinha ali e resolve, e a pessoa vive normalmente, quase normalmente. Então, agora, para acabar com a pandemia, é só mesmo uma vacina. Então, mas assim, Parodi, nunca, por exemplo, a gripe espanhola, só foi se saber que era um vírus e qual era o vírus muitos e muitos e muitos anos depois que a pandemia acabou. Essa agora, assim que começou na China, semanas depois, os caras já tinham identificado o vírus, feito o sequenciamento genético do vírus e distribuído. Então, isso nunca aconteceu. Mesmo no HIV, você não tinha essas técnicas de sequenciamento genético tão desenvolvidas. Tem uma técnica que é o PCR, né, que você pega um pouquinho do material genético, consegue fazer um montão, e aí você sequencia. Na época do HIV não tinha. Então tem isso também, né? Muito avanço científico sendo feito muito rapidamente, por muita gente, ao mesmo tempo, pessoas falando umas com as outras. Então, isso faz com que a gente seja um pouco otimista em relação a surgir uma vacina, né? Não sei se deu para Tá, entender. deu para entender, lógico. Cara, eu adoro basquete, sou viciado, assim, e tô Como é que tá a NBA? Não tem plano de voltar? Nem não tem. tem plano. Não tem plano, possivelmente não vai haver essa temporada, tipo assim, não houve, entendeu? Não houve. E olha que faltavam poucas semanas para os playoffs, que é realmente onde de fato. Caraca, tava quase no final. Tava no último quarto, talvez último quinto. Então, tipo assim, tava no finalzinho. De 82 jogos de uma temporada regular. E aí, cara, a verdade é que talvez até algum dia vão descobrir que os grandes causadores dessa pandemia foram os serviços de streaming, porque eles bombaram. YouTube, em tese cresceu 28%, né, nessa época. E, óbvio, Netflix está nadando de braçada. Puta, incrível, né, meu? Incrível, incrível. Incrível. E a Netflix lançou, há exatas 3 semanas, um documentário, não sei se você soube. Sobre pandemia, né? Não, tem o da pandemia, mas tem um chamado The Last. Fala. Do Michael Jordan. Puta, eu falei sobre o Michael Jordan
no Twitter recentemente, um monte de gente me indicou esse documentário. Isso. Porque, e aí vou tentar ser resumido, porque você vai ver onde é que eu vou chegar. E é um documentário maravilhoso. Michael Jordan é tido como o maior jogador da história do basquete. Existe eventualmente alguma discussão sobre isso. Tem alguns outros caras que flertam com esse título, mas ele, até por participar da história moderna do basquete, ele é um cara mais fresco na memória das pessoas, da própria mídia e tal. Uhum. Ele leva, e chama-se The Last Dance, né? Em português virou o arremesso final, se não me engano. E a história é muito, muito, muito bem contada, um material fabuloso, não chega a emocionar como outros documentários, outras histórias. Por exemplo, existe um documentário da ESPN chamado The Announcement, que é focado no Magic Johnson, sobre como ele descobre, como ele vai a público falar que está doente, está com HIV, que é uma coisa assim, maravilhosa. E a própria ESPN tem um outro documentário chamado Believeland, que é sobre como Cleveland passou, a cidade passa 50 anos na seca de beisebol, de basquete, do hóquei, e de vida, né? Porque aquele lugar é uma derrota. De vida, exatamente. E aí eles até mostram que o mood coletivo. Não entendi. O Google quer participar aqui. A consciência coletiva de Cleveland é absolutamente derrotada. Os caras, os caras temem até girar a fechadura de casa para sair, porque acham que vai dar merda e tal. E, na verdade. E aí o Cavaliers chega lá e arrebenta. E é um negócio assim chocante. Eu não vou entrar em detalhes de como eu me senti no último jogo, mas eu diria que eu tive uma regressão até a minha infância. Foi um negócio emocionante, foi maravilhoso. Você torce para algum time lá, Paró, de NBA? San Antonio. San Antonio Spurs. San Antonio Spurs. Eu não vou fazer comparações com o time brasileiro, porque daqui a pouco, se esse nosso programa dar certo, as pessoas vão vir aqui me xingar. Você vai falar que é tipo o Botafogo do... Eu não queria falar sobre isso, até porque eu tenho um tio-avô que foi campeão, cara, pelo Botafogo. Mas é isso. Mas ele ficou na fila e depois ele ganhou 5 títulos. Mas não queria dar essa volta toda, não. Basicamente, o documentário é muito, muito rico em material. O Michael Jordan leva 6 títulos. Em algum momento, aparece na vida dele, na vida do Chicago Bulls, uma figura maravilhosa e exótica chamada Dennis Rodman. Tá? Dennis Rodman, que namorou já Madonna e já teve possivelmente várias outras namoradas. Era um cara que gostava desse outro esporte. E foi para a Coreia do Norte. Oi? Exatamente. Foi para a Coreia do Norte. Exatamente. É aí que eu queria te perguntar, como um glorioso entendedor da Coreia do Norte. Cara, teve um dia que eu abri e eu não entendi. Aparece o Dennis Rodman com o ditador, com Kim Jong-un. E em algum momento, tal qual uma história da Marvel, o Dennis Rodman salva o mundo porque ele jogava videogame com o ditador. Cara, como isso começa? Que história é essa? Eu acho que não chegou a jogar videogame, mas essa é uma armação da Vice, Parodi. A Vice estava tentando ir para a Coreia do Norte e queriam tentar Desculpa, só para fazer uma ressalva. Vice.com, o site americano de entretenimento, não é isso? Jornalismo também, né? Cada vez mais eles foram entrando em jornalismo, documentários, tiveram um auge aí uns 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás. Hoje já não é mais aquilo que já foram, mas surgiram como um jornalismo para gente mais jovem sem abrir mão do jornalismo, né? E foi uma armação da Vice. A Vice queria ir para a Coreia do Norte e buscar... A Coreia do Norte não tem embaixada nos Estados Unidos, mas eles têm os representantes na ONU, que ficam em Nova York. Então, funciona como uma espécie de embaixada informal. E, ao aproximar, eles sabiam que o Kim Jong-un, quando morou na Suíça, que ele estudou na Suíça, ele gostava de basquete, era fanático por basquete.
e eles que fizeram contato, quem seria louco o suficiente para topar isso, Dennis Rodman, e aí o fato de o Rodman estar na parada fez com que a Coreia do Norte deixasse eles entrarem. Se não me engano, o Rodman foi 3 vezes, e na última vez deu zebra, falou bobagem, bebeu, falou umas asneiras, ficaram com medo que não iam conseguir sair de lá. Essa história está muito bem contada num livro de uma jornalista americana, uma jornalista neozelandesa, chamada Anna Fifield. Ela tem uma biografia do Kim Jong-un, ela é correspondente hoje do Washington Post em Pequim, e ela tem uma biografia do Kim Jong-un muito interessante, em que tem um capítulo inteiro dedicado a como a Vice botou o Dennis Rodman dentro da Coreia do Norte. É isso, o Kim Jong-un fanático por basquete, Vice queria entrar, quem é o louco do basquete que topa? Dennis Rodman, esse que é o rolo. 2 dicas suas. A primeira é sobre Netflix, tipo assim, um documentário, alguma coisa legal que você recomendaria, assim, exótico ou não, o que você viu de legal? Putz, pode ser porque eu não sou muito de Netflix, né? Não sou muito de streaming, assim, engraçado. Mas eu recomendaria, genericamente, séries e filmes argentinos, que são infinitamente melhores do que séries e filmes brasileiros, né? E tem um muito bacana, chamado Marginal, né? Marginal, que é sobre cadeia, sobre as relações de poder dentro de uma cadeia. Não é documentário, não, é ficção. Mas é muito próximo da realidade brasileira, que é legal ver. E você tem o diretor que fica jogando com as gangues dentro da cadeia, uma hora ele privilegia uma, outra hora ele privilegia outra. Tem uma favela dentro da cadeia, que é um negócio relativamente comum na América Latina. Eu já fui numa cadeia, na cidade mais perigosa do mundo, em Honduras, que tinha uma favela ali na cadeia. E essa série é muito legal. Marginal eu vou recomendar, vai, uma coisa diferente. Tem muita série coreana bacana também. Deixa eu te... E uma conta do cacete. A conta que você tem que olhar antes de dormir ali no Twitter. Aquela que No você Twitter? fala... Nossa, não preciso pensar nem meio segundo. É um moleque brasileiro chamado SOS Jorginho. Isso você não conhece, Paródia? É umas coisas do nada. O Jorginho, ele mora no interior, eu não sei qual é. Mas ele só, por exemplo, na noite passada ele mandou assim. Bom, é um humor muito específico, né? Assim, e teu pai que pegou o coronavírus dando selinho num emo? Fantástico. Completamente Então, inocente. o Jorginho é um gênio, assim, eu sou louco por esse moleque. Ele é até conhecido de uma amiga minha, mas eu não sei nem a idade dele, nada. Eu descobri no Twitter, eu acho ele demais. Mas ele cria um personagem ou o cara de fato é isso mesmo? Não sei, porque às vezes tem umas coisas sérias, tipo ele se declarando para namorada, não sei o quê, e de repente ele solta essa. E tua mãe que fez não sei o quê. Eu tenho um primo que era empresário do Gugu, sei lá, ele é obcecado pelo Gugu, ele ama o Gugu. Mas nossa, se eu pudesse recomendar uma conta, é SOS Jorginho. Vamos botar aqui embaixo depois na descrição. Deixa eu te falar 2 coisas. Vamos passar primeiro pelo que você está cansado de falar. Você entrevistou famoso pra caramba, personalidade pra caramba. Eu até fui catar aí uns vídeos, você fala alguma coisa do Ozzy, você fala do Rick Martin e tal. Cara, você tem noção de quantos caras você já entrevistou, assim, desses naipe? Não tenho, Paródia, mas assim, é bom lembrar que não sou eu, né? É o Fantástico. Não, eu sei, mas você... Pô, alguém tem que ser escolhido para ir lá. Caras de cinema, essas entrevistas são de 4, 5 minutos, né? De música, você consegue 20 minutos, no máximo, assim, meia hora, estourando. Então, é difícil formar um juízo sobre alguém que você conheceu durante tão pouco tempo, né? Agora, tem caras que são muito agradáveis. Se eles são legais na vida deles, na vida real, não tem como saber. Mas tem caras que te deixam muito à vontade, que são muito, muito solícitos. Eu tenho uma relação especialmente boa com o Bono, do YouTube. Já entrevistei umas 3, 4 vezes e eles pedem, quando tem entrevista, pô, pode ser o Álvaro, não sei o quê. Então, agora, o Bono é a melhor pessoa do mundo? Não sei, Paródia.
mas comigo ele é muito legal, com a TV, né? Agora, recentemente eles fizeram, final de 2018, fizeram um show no teto da TV Globo aqui em São Paulo, que foi armado de um dia para outro, um negócio louco, procura no YouTube. E eu entrevistei antes, e aí eles tocaram no terraço lá da TV. Pô, foi super legal. O Chris Martin, do Coldplay, também é um cara muito legal. Eu já entrevistei também algumas vezes no estúdio deles, ele mora ali perto, chegava de motinho. Então você pega um pouquinho do esquema verdadeiro dos caras. Agora, os de cinema é impossível, né? É uma fila de jornalistas desvalidos ali, num hotel, sentando para ficar 4 minutos na frente do cara, com alguém te dando a regressiva o tempo inteiro, botando você para fora, roubando o tempo, porque fala que é 4 minutos, aí quando você vai ver a fita te deram 3 minutos e meio. Então é difícil. Óbvio, tem pessoas que conseguem ser desagradáveis em 3 minutos. Qualquer jornalista de Hollywood vai te dizer que a Julia Roberts é impossível. Não sei se mudou também, Parotti, estou te falando coisas antigas. É uma pessoa muito agressiva, muito defensiva. Você pergunta uma coisa, ela responde com uma grosseria. E tem caras que naqueles 3 minutos são os caras mais gente fina do mundo, tipo o Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, George Clooney. Agora, se não isso. pode dar mole com esses caras, né? O que foi? Não pode dar mole com esses caras. Daqui a pouco você tá de mão dada com eles, assim. Eles são muito, muito sedutores, né? O Mick Jagger é um cara assim. Ele é um psicanalista quase ali, né? Você tá na frente dele, ele tá te lendo e ele tá falando o que você quer ouvir, ele tá te manipulando, que é normal num cara nesse nível de estrelato, né? Então, mas de novo, isso não é um juízo definitivo sobre quem é legal, quem não é legal. É quem foi legal ou não comigo em 3 minutos. Né? Perfeito. Você falou aí, cara, do YouTube, do Mick Jagger, Coldplay. E a verdade é que todas as realidades mudaram, mas hoje a forma de desde você gravar a música, né? Tem a opção de caras que gravaram todo o disco no iPhone, mas não só isso, mas como a própria divulgação, né? A formação dos ídolos, a formação né? A forma de comprar a música, a forma de consumir música, tudo foi desmontado e tal. Hoje, quem ganhou com isso? Porque Spotify, por exemplo, até onde eu estudei, eu acho que você deve ter bastante dados sobre isso, mas isso faz tempo também, ele tem metade do mundo assinando, mas incrivelmente deficitário por conta dos bolos de direito autoral que ele tinha que distribuir para os autores e tal. Então, tipo assim, como é que tá esse ecossistema hoje e quem é que tá levando a melhor nisso? Hein? Isso tem a ver com a pergunta anterior que você me fez de pandemia, né, Parodi? Porque é bem o senso comum que artista ganha dinheiro hoje mesmo fazendo show, né? E show agora, como é que vai fazer? Vai ser live com trocentos patrocínios na tela? O que vai acontecer com os shows? Isso a gente não sabe. O que se comenta é que realmente o Spotify paga pouco, embora seja deficitário por pagar direito autoral, paga muito pouco, e a maneira de consumir mudou completamente, também com aquilo que a gente está falando de fragmentação, assim como você não tem mais uma hierarquia de qual é a principal notícia, qual é a segunda, qual é a terceira, você também não tem mais uma hierarquia de qual é a primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa. Tanto que se você entra num álbum no Spotify, a primeira opção é Shuffle Play. Não é tocar na ordem. Demorou para eu entender como é que eu faria para tocar na ordem. Eu não queria tocar o acaso, eu queria tocar na ordem que o artista escolheu, né? Isso mudou também. Mas eu não tinha pensado nesse aspecto de relação com a pandemia, porque realmente, se o que dá dinheiro é fazer show, como é que vai fazer agora? Os shows online vão ser vão ter faturamento tão bom quanto os shows presenciais? E se esses caras que vinham ganhando uma merreca do Spotify e precisavam fazer show, vão conseguir sobreviver com shows online? Eu não sei, mas essa é uma questão que tá posta aí, importante. Deixa eu te falar, estamos quase passando de 1 hora e vi que você está com sono já, mas não, nem jantei ainda, Paródia. Eu queria só fechar aí com primeiro um obrigado para você, porque, cara, eu realmente, assim que eu comecei a fazer a relação das pessoas que eu queria conversar, assim, queria estrear, você estava ali nas cabeças, então
para mim, uma maior satisfação, seja porque eu acho que você está nesses 3 pilares de um cara legal, uma empresa de destaque, com assuntos legais para se conversar. Por enquanto. Por enquanto. Seja porque tinha muita coisa do G1 assim que eu acho que a gente tinha também para botar na mesa. Então, eu queria te agradecer. Eu fico muito feliz de falar do G1, sabe, Parodi? Porque acho que mesmo dentro da empresa, mesmo dentro da Globo, especialmente o pessoal mais novo, nem sabe que eu fui o primeiro diretor do G1. E que as pessoas que estão até hoje chefiam o G1 são as pessoas que eram as minhas vices, né? Eu gosto muito de falar do G1. Fiquei até muito feliz quando teve uma mudança lá, que a Márcia virou diretora da área digital e o Renato Franzini, diretor do G1, que o Ali Camel, que é o diretor de jornalismo, fez um comunicado e lembrou que o primeiro diretor de conteúdo do G1 tinha sido eu. Falei, caramba, alguém lembra. Então, gosto muito de falar do G1. Eu acho do cacete. Eu queria até, depois de te agradecer, fazer uma pergunta, que na verdade eu vou falar também a minha versão. Se você imaginava que ia acontecer isso com o G1, assim, se você imaginava que o G1 ia chegar onde ele chegou, tipo assim, no alcance, ou com a representatividade, com a própria autoridade que ele tem, porque todo mundo hoje fala, né, piada, até meme, vira G1, não sei o quê. Então, se você imaginava que isso ia rolar, ou nem fudendo. Não imaginava, Paródia, não imaginava mesmo. Porque era a terceira tentativa da Globo de fazer jornalismo online. As 2 primeiras tinham flopado monumentalmente. Tinha toda uma questão que eles queriam que o site fosse no Rio, e eu tinha certeza que eu não conseguiria montar no Rio, porque eu não tinha nem quem... De onde eu ia tirar as pessoas, né? Ia praticar o canibalismo, tirar do Globo Online. Então, aí consegui trazer para São Paulo, que melhorou muito para mim. Porque aí eu consigo trazer gente de outros veículos. Então, como eu te falei, e era a TV Globo, né, cuidando do conteúdo, que eram pessoas 100% voltadas para a televisão. Então, eu não achava que fosse acontecer isso, não. Então, tem muito mérito da Márcia Menezes, do Renato Franzini, que mantiveram ali a coisa no rumo, e não só mantiveram no rumo, como fizeram a audiência disparar. Eu realmente não imaginava que o G1 que a gente fez lá atrás seria um sucesso tão grande, não mesmo. Isso é muito louco, porque eu lembro que eu acho que a alusão que você fez de ser indie, né, era um site era muito, até porque você vai lembrar melhor do que eu, como é que era Pop Art. Pop Art era muito forte, né? Foi o Diego Assis que deu esse nome. Mas era uma pegada forte, assim, por mais que a gente desse muita coisa noticiosa, as pessoas, né, tal. E aí eu lembro que uma vez eu fui em alguma agência de turismo, cara, na época que você ainda ia em uma agência de turismo, e a atendente, e aí todo mundo conheceu o Globo Online, né? Então ninguém ouvia falar de G1. Eu lembro que, aliás, não sei se eu te contei essa, mas eu lembro de antes do projeto ir ao ar, a gente fez um Focus Group em São Paulo para escolher o nome. E aí não vou falar com os outros nomes, até porque daqui a pouco alguém vai processar a gente aqui e falar, pô, você revelou segredos industriais. Mas G1 era um dos 3 nomes, era o meu predileto. E aí no Focus Group a gente foi apresentar para a garotada, e aí eu ficava lá atrás num espelho assim, né, vendo assim, ninguém sabia que tinha ninguém. Tô ligado como é. Sem ninguém saber, sabendo que você estava ali atrás. E aí daqui a pouco alguém fala assim, o que vocês acham do nome G1? E aí, sem brincadeira, os caras começaram a ter um ataque de riso. Sério? E disseram que como um portal ou como um site poderia ter um nome de um andar de estacionamento de carro. Caraca, nunca pensaria nisso. E eu lembro que eu voltei pro Rio, cara, quase que em posição fetal, abraçado no joelho. Esse Focus Group foi em São Paulo? Foi em São Paulo. Fiquei deprimido. Falei, cara, esse troço já não vai dar certo, não vai dar certo. E aí eu lembro que quando eu entrei nessa loja de turismo, a mulher não estava atendendo ninguém, a moça, e ela estava passando o tempo no G1, logo no começo. E aí eu senti um negócio legal, assim. Mas é mesmo, né? Legal pra caramba. É mesmo,
Fez do zero, pô, legal. Bicho, obrigado de novo. E agora eu tô ouvindo o Neco. Se você quiser deixar algum recado, alguma coisa assim, aproveita aí, senão... Não, nada, só isso, Parodi. Obrigado pelo convite, obrigado por me deixar lembrar daqueles tempos do G1 que foram ao mesmo tempo muito tensos, mas muito ricos como experiência profissional e falar de outras coisas também, dessas minhas coisas de repórter, que são as que são mais visíveis, né, para o espectador, embora, como eu falei, o meu trabalho de repórter seja 10% do que eu fiz na minha vida inteira, que foi muito mais um trabalho de editor e de chefia. Beleza, cara. Obrigadão, um abraço, tá? Falou, Parodi, valeu. Valeu.